Agora sim. Olá, Boa tarde, Kelly. tudo Consegue me bem? ouvir? Uma boa tarde a todos. Seja bem-vinda à Rádio Buenos Aires. É uma alegria imensa recebê-la aqui na programação, Kelly. Muito obrigada, a alegria é minha, o prazer é meu, né, de a gente estar num grupo, né, que fala sobre os raros, que peleja, né, essa batalha aí que é grande, e ainda mais no mês de setembro, né, que nós estamos aí no Setembro Verde, Com certeza. né, que é o setembro, né, da inclusão, é o mês da inclusão dos pacientes com deficiência, e isso é muito importante, né? A gente já caminhou bastante aí nesse sentido, né? Só que eu penso que ainda tem uma bela caminhada aí pela frente, né? Ainda a batalha aí é contínua, né? É contínua, é constante, e o trabalho de vocês é bem rico, né? É bem importante para toda essa classe de familiar, de pacientes, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que ainda causa polêmica, né? Que é a traqueostomia nesses pacientes, que é a ventilação não invasiva, né? Então, nós vamos falar aí a respeito disso, né? A respeito desse tipo de paciente, a respeito que já estão, né, na condição de ventilação não invasiva, que é aquele paciente que já está usando a ventilação não invasiva, que já passou, né, pela também dificuldade de saber o momento ideal para começar a usar a ventilação não invasiva, né, que tem todo um processo aí para o paciente neuromuscular, para o paciente de doença rara, né, que é essa também, essa dificuldade de saber o momento exato de começar a VNI, né? Daquele medo de que a ventilação não invasiva vai viciar e de que se eu começar a usar precocemente, eu vou estar prejudicando o paciente, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje e a gente ainda não tem, né, infelizmente, como falar dessas doenças raras com cura, né? A gente ainda não tem uma possibilidade disso ainda, né? Mas a gente sabe que evoluiu muito, né? Nos dias, nos nossos dias, o diagnóstico, o tratamento, o diagnóstico já está um pouquinho mais precoce das doenças, os tratamentos já estão melhores, a especialização dos profissionais, né, no manejo da terapia desses pacientes, isso faz toda a diferença. O estudo das doenças, como elas progridem, né, os equipamentos, que aí é o nosso forte aí da Lumiar, a gente vê que também estão progredindo muito a tecnologia a favor desses pacientes, para que eles, então, tenham uma melhor qualidade de vida no tratamento dos sintomas, então, né? Das broncoaspirações, das insuficiências respiratórias, principalmente, que é a maior causa de comorbidade e mortalidade desses pacientes, né? Então, os equipamentos promovendo melhor qualidade de vida, né, desses pacientes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dessas tecnologias também que ajudam, né, esses pacientes, facilitam esses pacientes não mais então a estarem dentro de casa. Esses pacientes já têm a possibilidade, né, de sair de casa por conta desses equipamentos e toda a facilidade dos familiares começarem a aprender também junto com o profissional, né? Porque hoje o profissional, a equipe multidisciplinar, ela trabalhando, né, multidisciplinarmente, a gente sabe que favorece muito o paciente. Né? O paciente tende a ganhar com isso. E a informação passando de profissional para familiar, isso vai ajudando muito, né, na qualidade de vida e na sobrevida desses pacientes. Né? Que há um tempo atrás a gente escutava falar, o prognóstico de tantos anos. E hoje a gente vê uma coisa assim tremenda, né? Tremenda, que a possibilidade de ter tratamentos e equipamentos e condições para esses pacientes terem uma sobrevida maior, né? E com qualidade. Então, isso é muito importante. Então, a gente sabe também da evolução da parte de medicamento, Sim. né?
Isso também favoreceu muito. Os pacientes agora têm muitos medicamentos que fazem a evolução natural, né, da doença ser mais lenta e esse paciente conseguir ficar mais tempo, então, na ventilação não invasiva, né? E hoje em dia, em relação a isso, favorece o paciente na qualidade de vida dele, no falar, no comer, no convívio social, o que a gente acabou de falar agora a respeito de sair de casa, de poder ter um convívio social fora da casa dele, né? Então, isso facilita também a medicação, o equipamento, as interfaces, né? Hoje em dia tem uma infinidade de interface diferente, né? Para os pacientes conseguirem se adaptar e ir trocando essas interfaces. Né, que isso é muito importante, para que eles não tenham lesões e que eles suportem, então, a ventilação não invasiva por mais tempo, que eles ainda consigam ficar mais tempos ali adaptados à ventilação não invasiva, né? Que, às vezes, há anos atrás, pela pouca oferta das máscaras, de qualidade inferior também, né? Porque hoje em dia elas têm uma qualidade superior. Então, às vezes, por conta disso, esses pacientes acabavam não suportando a ventilação não invasiva, né? Então, às vezes falava, ele não se adaptou, ele não está mais tolerando, mas muitas das vezes não era a própria pressão que ele precisava, que ele não tolerava, né? Não era o equipamento que ele não tolerava, mas o que ele não tolerava eram as lesões de face que aconteciam por conta das máscaras, por conta da má adaptação, né, do equipamento, dos ajustes dos equipamentos, né? Então, nós vamos falar a respeito disso, dessa transição, né, desse momento difícil que causa muita dúvida. Como eu falei a princípio, as dúvidas são desde que se descobre, né? Desde que se tem o diagnóstico, né? Começam-se as dúvidas, as incertezas, que é natural, né, de algo que ainda não tem uma cura, né? E ainda se falam de um prognóstico muito mais reservado, embora a gente saiba do que a gente está falando agora, né? Que hoje em dia a gente tem pacientinhos aí a Lumiar de muitos anos, né? Com ela, com Duchenne, enfim, né? Os pacientinhos que têm uma qualidade de vida exemplar para a gente, né? Então, as dúvidas começam de qual é a hora certa, né? Qual é a hora certa? Tanto para eu entrar numa VNI, eu devo entrar agora, mas eu não estou com desconforto respiratório. Como eu estou me sentindo? Mas às vezes você não está durante o dia com desconforto respiratório, mas durante a noite esse paciente não dorme direito, esse paciente está apresentando cefaleia, né? Esse paciente está apresentando sonolência diurna. Então, ele está tendo sintomas que já à noite, que são percebidos mais à noite, né? Ele já vai ter esse quadro e talvez o indicativo aí que ele deva começar a ventilação não invasiva. E aí esse paciente se adapta, né? Nessa ventilação não invasiva, de tal forma que aquilo vira parte dele, né? Parte da rotina da casa. Sim. Parte da vivência da casa. E a gente, como fisioterapeuta, costuma brincar que muitas vezes as mães sabem mexer melhor que a gente nas máquinas, né? Sabem os detalhezinhos e os segredinhos que às vezes a gente não sabe por conta da prática do dia a dia e de conhecer a individualidade de cada paciente, né? Nós precisamos conhecer a individualidade de cada paciente, né? Porque o diagnóstico não é um destino, como falam, o diagnóstico não é uma sentença, né? E o diagnóstico também não é uma coisa que a gente fala de receita de bolo, que todos vão apresentar os mesmos sintomas. Cada patologia evolui de uma forma diferente, né? Umas evoluem rapidamente, outras evoluem mais lentamente, mas a gente sabe que eles aprendem a conviver com a ventilação não invasiva, aprendem a sair de casa com a ventilação não invasiva, né? A gente que participa de muito evento, né? Desses eventos, mesmo dos doentes neuromusculares, dos eventos em geral, a gente vê esse tipo de paciente nos eventos, né? Que antigamente era só visto, no máximo, familiar e o profissional, né? Da saúde. Hoje a gente vê os pacientes
Então, a gente vê as máscaras sendo usadas, os equipamentos sendo usados e a esperança para aquele que acabou de receber o diagnóstico, né? Porque isso é muito importante. A esperança para aquele que acabou de receber o diagnóstico, né? Ele ter uma fé de que não é só aquilo, né? Não é só aquilo que os médicos estão falando ou de uma forma muitas vezes friamente, né? Mas tem um mundo além daquilo, tem algo positivo além daquilo, como a gente falou. Não tem cura, mas eu posso tratar os sintomas e eu posso viver bem com a patologia, né? Eu posso ter uma boa qualidade de vida enquanto descoberto um diagnóstico desse. E aí a gente vai ter várias dúvidas em relação quando é a hora, então. Quando é a hora? Não é melhor adiar, então? Não é melhor adiar o uso da VNI? Não é melhor adiar o uso da traqueostomia? Né? Hoje a gente sabe que a traqueostomia, sim, né? Estão colocando ela cada vez, né, mais adiada, mais para frente, mais postergada mesmo, porque antes se tinha uma cultura da traqueostomia, né? Quando a gente pensava num paciente neuromuscular com uma doença rara, a gente já associava invasiva, né? Então, não tem mais essa cultura. Complicados em relação à parte respiratória, né? Que tem uma evolução mais rápida em relação à parte respiratória. Mas fora isso, a gente não tem mais essa cultura essa cultura da traqueostomia preventiva, né? Da traqueostomia ser rapidamente indicada para o paciente. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Que não é a intenção, é a gente manter o paciente na traqueostomia, mas sim dar a ele a possibilidade de falar, de comer, né? De se mobilizar com mais facilidade, né? De ser mobilizado com mais facilidade, porque quando a gente fala de traqueostomia, a gente sabe que tem todo um cuidado aí desse paciente, né? Com a traqueostomia, com o traqueostoma, né? Então, a gente sabe que é um paciente de forma que tem uns cuidados diferentes. Né? A gente sabe que é um procedimento também cirúrgico, que é um procedimento invasivo, que é um procedimento que existe riscos para o paciente. Né? Então, a gente sabe que é utilizada no momento que o paciente não pode, não tolera mais a ventilação não invasiva, mas a traqueostomia ela tende a estabelecer uma nova via de ventilação para o paciente, né? Mas a gente sabe que hoje em dia essa cultura, graças a Deus, ela está sendo, né, revista, está sendo reavaliada, né? Para que a gente realmente facilite e melhore a qualidade de vida desses pacientes, porque tudo é em torno disso, né? Quando a gente pensa em todas as coisas que são feitas em favor desse paciente, é em favor da qualidade de vida dele, é em favor de que ele tenha vontade de viver, né? Porque quando a gente tem uma qualidade de vida melhor, a gente também tem coragem de lutar por coisas melhores, a família tem incentivo, né, de lutar por coisas melhores. Mas aí, quando a gente fala da ventilação não invasiva, então a gente fala desse suporte ventilatório que o paciente vem tendo e que, às vezes, por vezes, acontece de essa terapia também não mais sustentar esse paciente, né? Dessa terapia já não ter mais o efeito que, a princípio, lá do diagnóstico ele tinha, porque essas doenças são progressivas na maioria das vezes, né? Então, eu tenho que pensar em qual é o momento, então, que eu vou pensar neste paciente traqueostomizado, em qual é o momento que eu vou pensar que este paciente evoluiu, né, nessa patologia, nessa doença, enfim, e que ele tem a necessidade realmente de que não tem mais jeito de eu adiar, né, que eu não posso mais adiar a traqueostomia. A gente pensa primeiramente na falência da ventilação não invasiva. O paciente já usa um equipamento que já é adequado para a terapia dele, já está ajustado com profissionais capacitados, ele já tem
uma equipe ali multidisciplinar que assiste ele, que são capacitados, tanto da parte nutricional, que é muito importante. Às vezes a gente fala muito da parte ventilatória e motora, e a gente esquece da parte, né, nutricional, da parte aí dos nutricionistas, que são muito importantes, né? Então, quando a gente fala que isso aí está tudo estabelecido na vida desse paciente, mas que a ventilação não invasiva não está mais respondendo, né, aquilo que o paciente está necessitando. Então, a ventilação não invasiva agora, ainda que você já esteja usando as pressões máximas, todo equipamento adequado, não, e o paciente ainda assim não consegue ventilar adequadamente, então, aí eu posso pensar que está na hora de eu, de repente, pensar na traqueostomia, né? Bom, vamos pensar em traqueostomizar esse paciente, porque este tipo de ventilação, a pressão que esse equipamento alcança, já não é mais suficiente para esse tipo de paciente, né? Então, eu já vou ter que pensar num outro suporte para ele. Eu vou ter que pensar numa outra assistência para este paciente, né? Ou aquele paciente até que tem uma salivação excessiva, aquele paciente que saliva muito e que precisa constantemente do uso da máquina da tosse, né? A gente sabe que a máquina de tosse e os assistentes de tosse estão no mercado agora amplamente. Isso também ajudou muito esses pacientes, porque a primeira coisa que eles, quando a gente fala de fraqueza muscular, a gente já pensa, né, primordialmente na musculatura respiratória, e uma das coisas que primeiramente ela é afetada o próprio é a tosse, né? A força de tosse que o paciente tem. Então, essas máquinas de tosse, esses assistentes de tosse vieram para facilitar demais isso, em associação com a ventilação não invasiva, né? Então, ele precisa de uma gama de equipamentos aí para conseguir manter a via aérea dele pérvia, conseguir manter troca gasosa, conseguir manter uma boa qualidade de vida, que é o que a gente está falando, né? Então, não são só os ventiladores mecânicos que evoluíram, mas também o assistente de tosse. E a gente falando e já puxando um gancho para o nosso equipamento Onyx, que veio totalmente brasileiro, que isso também, né, totalmente nacional, e isso facilita muito para as famílias o acesso. Antigamente, os equipamentos eram muito caros, por isso essa dificuldade de acesso, né? Então, a gente quase não via antigamente, não por talvez tanta falta de conhecimento dos profissionais, mas pelo custo, né, desses equipamentos. Era ainda um custo muito elevado. E a gente sabe que não é toda a família que tem a condição. Mas hoje em dia, esses equipamentos já estão envolvidos aí na cabeça dos profissionais como, né, aquele kit que o paciente tem que ir para casa. Então, isso já está embutido na cabeça até, né, de todos os profissionais e na consciência de convênios. Então, isso já também facilitou a vida desses pacientes. Mas a gente falando ainda mesmo nesse uso dos assistentes de tosse, esse paciente que necessita usar o assistente de tosse constantemente durante o dia, que isso acaba ficando traumático, isso acaba causando um sofrimento quando a gente fala de salivação excessiva, quando a gente fala desse paciente que já tem dificuldade na deglutição dessa salivação, dessa saliva, né? Então, acaba tendo o perigo desse paciente broncoaspirar uma hora ou outra, já que ele tem que estar constantemente usando, né, a máquina de tosse, usando aí os equipamentos assistentes de tosse para poder eliminar essa saliva. Ele já tem a dificuldade. Então, aí também talvez seja um momento de eu avaliar a possibilidade e a necessidade da traqueostomia, para que assim eu possa evitar que esse paciente tenha quadros de pneumonia, de broncoaspiração, e aí então agrave o quadro desse paciente, né? Aí então agrave a situação desse paciente, e esse paciente muitas vezes ele acaba tendo necessidade de hospitalização, que é justamente o que esses pacientes têm pânico, né? Da hospitalização, né? Porque a gente sabe que na hospitalização a visão ainda dentro dos hospitais é diferente de um paciente neuromuscular, né? Ainda é deficitária essa visão dentro dos hospitais do paciente neuromuscular, quanto à oxigenação, quanto a próprio suporte ventilatório, né? Então, a gente sabe que eles morrem de medo, esses pacientes, de serem entubados, né? Porque a gente sabe que também a extubação desse paciente seria de forma diferente, precisaria de uma atenção diferente,
precisaria de uma visão diferente também dos profissionais, né? Para eu estubar um paciente neuromuscular. Então, talvez neste momento também seria indicado, né? O momento da salivação excessiva também seria indicado que eu pensasse nisso, né? Cogitasse a possibilidade da traqueostomia. E também aquele paciente que, por conta própria, né? Aquele paciente que espontaneamente já não está mais conseguindo ou suportando ficar com a ventilação 24 horas. Porque a gente sabe que hoje em dia, como a gente já comentou, existem vários tipos de máscaras, né, de ventilação aí não invasiva, e esses pacientes fazem o uso, né? Esses pacientes usam trocar máscara nasal para eu poder fazer higiene oral, para eu poder comer, para eu poder falar, né? Então, esses pacientes fazem o uso dessas máscaras, mas ainda assim trocando máscaras, que isso é muito importante, né? Para a gente prolongar o tempo da VNI desses pacientes, é importante essa troca das máscaras, né? Eu fazer pontos de pressões diferentes no rosto do paciente, para que não cause lesões na pele, porque daí ele vai tolerar menos e vai ficar impossibilitado de usar aquele tipo de máscara novamente, por conta das lesões faciais, né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso, eu tenho que ter essa possibilidade de uma máscara nasal, de uma máscara oronasal, mas mesmo assim, às vezes esse paciente já não tolera mais, né? A ventilação não invasiva. Ele já não aguenta mais ficar com a máscara 24 horas, dependente 24 horas por dia da ventilação não invasiva. Então, este também é um critério para a gente pensar na traqueostomia, né? E o outro critério seria um sofrimento pela ventilação, né, não invasiva, que é a própria causa das máscaras, ou as pressões já cada vez sendo maiores, e a gente sabe que quanto maior é a pressão na máscara, mais difícil tolerar, né, essas pressões, o fluxo alto, a gente sabe que é mais difícil quando a doença vai progredindo, a gente tolerar a ventilação não invasiva. Então, nesses casos também, talvez seja a indicação, né, enfim, de uma traqueostomia. Então, a gente tem que pensar sempre que para a família isso não é uma coisa bem vista, né? E talvez nem para o paciente também. Por isso, tanto medo deles, né? De irem até o hospital, de serem entubados, porque eles sabem a evolução de tudo isso, né? E eles não têm essa intenção de serem traqueostomizados na maioria das vezes. E hoje em dia, como a gente está falando, cada vez mais se tem essa cultura, né? Graças a Deus que vem com remédio, né? Tem a ferida, mas ele mesmo cura, né? Então ele vai dando suporte, ainda que não a cura, mas ele vai dando suporte, vai dando a sabedoria para a ciência e descobrindo coisas novas e alcançando esses pacientinhos raros que são valiosos, né? Que são valiosos e que faz a gente aprender tanta coisa, né? Esses pacientinhos fazem a gente olhar a vida, quem tem o privilégio de trabalhar com eles, de viver com eles, veem que é um privilégio o jeito que muitos deles enxergam a vida, né? Muitos deles vivem a vida, né? A fim sempre de buscar o melhor e com essa esperança e com essa fé de que vai ter coisas melhores, e a gente também crê nisso, que vão existir coisas melhores aí para frente, para que esses pacientes sobrevivam e que, se não dizer, da própria cura dessas doenças, né? Mas, no geral, é bem isso que a gente tem que deixar bem claro, né, para as mãezinhas, para os pacientes, que isso é uma coisa, a ventilação não invasiva, para a ventilação invasiva, é uma coisa muito específica de cada paciente, que cada paciente tem o seu tempo, cada paciente tem as suas características, a sua tolerância, a sua, né, o seu modo de viver mesmo e a sua perspectiva de vida, mas que a gente tem que pensar que hoje, cada dia mais, está se retardando, né, essa mudança da VNI para ventilação invasiva. Então, cada dia mais está se adiando isso. Exatamente para isso, para que esses pacientes possam ainda conversar, comer, né, ter um convívio social melhor
Então, a gente sabe que tem pacientes aí de ELA, de Duchenne, que vivem muitos e muitos anos aí com ventilação não invasiva, né? Que não necessariamente passam pela traqueostomia ou são traqueostomizados, né? Então, a gente tem que lutar por isso, para que essa cultura e essa mentalidade, né, da traqueostomia, essa visão dos profissionais em geral, né, que a gente possa ir passando esse conhecimento para que o profissional em geral, não só aquele que está em casa, não só aquele que atende o paciente em domicílio, né, mas sim o profissional que recebe ele no pronto-socorro, no pronto atendimento, que vai atender ele dentro do hospital, mas que tem essa visão, que aquele pacientinho, de repente, de AME, que recebeu aquela medicação, que agora está aí tão, né, mais acessível para o paciente, que recebeu essa medicação e que ele vai ter uma evolução diferente da doença dele. Então, esse paciente, ele vai ser prejudicado se ele for traqueostomizado precocemente, né? Imagina aquele bebezinho que tem o diagnóstico de AME e, de repente, numa visão mais atrasada, né, da patologia em si, acaba sendo traqueostomizado sem essa necessidade, né? Então, ele vai acabar perdendo toda uma qualidade de vida que ele poderia ter aí nos próximos anos, né, já sendo traqueostomizado, né? Então, é isso, que a gente tem essa visão, que a gente possa perceber, né, a mãezinha principalmente, né, que está em casa, que está ouvindo, saber detectar a diferença, né, do filho, quando ele piora o quadro, quando ele tem uma exacerbação do quadro, para que também consiga agir no momento exato da exacerbação, para que não vire uma insuficiência respiratória, né? Então, que ela consiga agir também precocemente, para que o paciente não necessita da internação, não necessite, né, do processo mais invasivo, enfim. Mas que esse paciente consiga ter uma recuperação melhor, mais rápida, ser atendido mais rapidamente, tudo isso, né? Então, que essa mentalidade se espalhe mesmo, né, para esses pacientinhos conseguirem ter uma boa qualidade de vida, passar para a gente todo esse ensinamento de vida, né, toda essa lição de vida que a gente vê através da vida deles, né? A gente vê uma fé fora do normal, né? Uma fé sobrenatural. A gente vê o agir de Deus na vida deles também, né? A gente vê como é o mover de Deus na vida dessas pessoas, que é sobrenatural, porque é dele que vem, né? Essa fé, porque a fé é dom também, né? Então, a gente sabe que a gente tem que propiciar para eles isso, né? Esse conhecimento, a gente como profissional de saúde tem que estudar e ir proporcionando para eles esse conhecimento, o aprendizado no manuseio dessas máquinas que são novas, porque muitas vezes a gente vê a resistência, né, do profissional numa máquina que é nova e que muitas vezes a pessoa fala, mas é só para tosse, né? Mas a gente não tem essa visão ampla, né, de o que é a tosse para um paciente neuromuscular, né? O que a tosse faz ele ter uma melhor qualidade de vida, faz ele postergar essa traqueostomia, que para ele é tudo, né? Para ele é uma coisa que vai fazer ele continuar comendo via oral por mais um tempo, falando por mais um tempo, né? Então nós temos que proliferar esse conhecimento, esse trabalho, né, que vocês fazem da rádio. Enfim, a gente tem que perpetuar isso, né? Doutora Kelly, a senhora nos deu uma aula nessa tarde, uma aula especial, maravilhosa, a programação de hoje da bem EAV. E eu, na realidade, eu queria que a senhora pudesse, assim, a gente atinge um público muito diversificado de médicos, pessoas com doenças raras, associações, em geral. A rádio agloba muito esse contexto da saúde, principalmente. Voltamos, inclusive, há poucos dias de um congresso de doenças raras, e a senhora está falando de uma temática muito importante, principalmente que fala sobre a família, sobre o autocuidado mesmo, até nível dos profissionais. E como é que a senhora hoje poderia, se fosse para poder falar algo direcionado aos próprios profissionais, aos próprios pais que estão assistindo, como lidar em casa, né?
mesmo sem a formação, diante desse cuidado, né, com o seu filho, com a sua filha, o parente, através do próprio serviço. A gente sabe que a Lumiar ela presta com excelência os equipamentos também, que isso é importantíssimo, ter esse gabarito, né, esse reconhecimento e essa credibilidade por trás para o melhor tratamento. A gente sabe que é muito importante quando se fala do autocuidado, do tratamento, da terapia intensiva, principalmente a nível de home care, ou seja, também no hospital externo, para quem tem uma doença rara, doença neuromuscular. Que recado a senhora deixaria a esse público em especial? Olha, a gente sempre fala, né, da nossa empresa como uma empresa que trabalha mesmo com sentimento, com amor por esses pacientes. E a gente sempre está à disposição, que é uma coisa importante dos profissionais, dos familiares saber disso. Que a gente está aí praticamente no Brasil inteiro com filiais e que a gente sempre está à disposição para tirar dúvidas, porque, como a gente comentou a princípio, quando a gente tem um diagnóstico assim, surgem muitas dúvidas. E a partir do momento que começa a utilizar a ventilação não invasiva, os cuidados são outros. Se eu passar para a ventilação invasiva, os cuidados são ainda maiores, né? E a gente sempre está à disposição para tirar dúvidas, para aconselhar a respeito de uma forma de utilização melhor do equipamento ou de algum recurso melhor do equipamento que possa, né, suprir melhor a necessidade do paciente, dos profissionais que eles busquem, né, busquem muito conhecimento a respeito dessas doenças, que estudem bastante a respeito dessas doenças para poder alcançar esses pacientes, né, na totalidade, e que a gente, como profissional, não trate partes somente, né? Um trata o pulmão, outro trata o cérebro, outro trata... Que a gente saiba tratar o todo do paciente, né? Desde a parte realmente psicológica desse paciente, que a gente saiba como é o conhecimento de diagnóstico, até mesmo a aceitação dessa doença, né? E assim, saber o manuseio, porque eu penso que quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais conhecimento do que o paciente está usando em casa, quanto mais conhecimento da patologia em si, mais nós vamos poder ofertar para esse paciente, mais nós vamos poder beneficiar esse paciente. Então, a gente tem que, como profissional da saúde, como pais, né, ir em busca sempre, né, deste conhecimento, né, deste cuidado com o outro, porque não é como um paciente que retém CO2 que tem DPOC, né? Ele não é como um paciente que faz hipoxemia, que está com problema pulmonar somente, né? Ele é um paciente diferenciado, que precisa de cuidados diferenciados, mas que hoje em dia, com esses recursos de rádio, como você está fazendo, as lives, né, a internet, as redes sociais, isso também tem ajudado muito, principalmente familiares, né, com uma linguagem mais acessível, porque também não adianta eu ter nada destinado somente para o profissional, porque quando a mãe vai ler, o pai vai ler, ele não entende aquilo. Então, a gente tem que falar de uma forma mais suave, de uma forma que a pessoa que está com o paciente diretamente entenda também, né? Entenda e se sinta seguro daquilo que ele está em casa. Porque essa mãe, esse paciente, essa família também precisa ter segurança, né, para estar em casa. Essa foi a doutora Kelly Morales, ao vivo da Rádio Abusaros. Programação maravilhosa da doutora Kelly. Eu quero agradecer em especial a essa programação da Lumiar, o programa Lumiar. E a gente faz aí com tanto amor e tem a alegria de poder propagar, que mais pessoas vão poder assistir, ouvir, acompanhar também o programa que fica salvo. Doutora Kelly, muito obrigado por essa aula que a senhora deu nessa tarde, em especial a toda a equipe Lumiar, todos que estão aqui acompanhando, assistindo, divulgando, que vão assistir depois também. Muito obrigado, doutora Sábio, doutora Luciana Gereissati, um abraço, a Cristiane mais uma vez, né, o João, o Cristiano, Terezinha, Serafim, muitos médicos também pela Rádio Web, pelas plataformas da Rádio Net. Doutora, gratidão, estamos aqui abertos para todas as informações, a programação da Lumiar vem aí para somar
e para levar o conteúdo correto, direcionamento para as famílias, para os próprios profissionais, os pacientes. E a gente aqui está de coração aberto também, levantando essa bandeira dos raros, em especial nesse Setembro Verde. Eu que agradeço e me coloco em nome da Lumiar à disposição da rádio, de todos os pacientes, familiares, profissionais. A gente está à disposição e agradece muito a oportunidade. Maravilha, doutora Kelly. E até a próxima, se Deus quiser, nós ainda vamos estar fazendo outros programas aqui com a doutora Kelly ao vivo. Obrigado, Raquel, também parabenizando aqui o programa, a doutora Kelly também, a Cristiane, todo mundo parabenizando, a doutora Luciana. E o programa fica salvo, então vamos divulgar e compartilhar para que mais pessoas possam assistir e acompanhar, em especial. Doutora Kelly, ao vivo no programa Lumiar para todo o Brasil. Obrigada.